Sejam muito bem-vindos, que bom ter você por aqui. Primeiro podcast de 2026. Feliz ano novo, que 2026 seja um ano de realizações para você e para sua família, que todos os seus objetivos se cumpram. Você está aqui no Transformador Podcast, um programa simples, com uma linguagem fácil, onde tratamos de neurociência, dor crônica, vida e muito mais. Então aperta o cinto, porque o Transformador Podcast está começando já. 2026 começou e o que mudou em você? Quais foram os sonhos que você falou lá em 2025 que iria a cumprir agora em 2026? Eu tenho certeza que você está cheio de planos, eu tenho certeza que você está cheio de expectativas, mas realmente o que você irá cumprir? Como nunca antes, estamos vivendo no Brasil uma epidemia de pessoas com depressão, de pessoas com doenças mentais, com pessoas cansadas, pessoas que sofrem de dores crônicas e pessoas que estão muito acima do peso. Tudo isso tem uma base neurocientífica comum. E para isso, hoje eu trouxe uma convidada muito especial para que me acompanhe hoje num Transformador Podcast para juntinhos destrinchar o que acontece com você. Você é mulher forte, você é mulher que suportou tudo. Você é mulher trabalhadora, empreendedora, mas que mesmo assim amanhece o dia cansada e termina a sua longa jornada de dia cansado. E para isso eu trouxe aqui a minha amiga Elda Andrade, psicanalista. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Espero que hoje a gente consiga trazer luz para nossos ouvintes, para nosso público, porque eu sei que você é um ser de luz e carrega muita luz, esperança e, sobretudo, muito propósito. Amém. Esse é o nosso propósito, né? É trazer clareza. Porque eu sempre digo o seguinte: quanto mais conhecimento, menos sofrimento. Então, quem é Elda? Elda é filha amada de Deus, né? Que eu acho que é o principal. E eu estou como psicanalista clínica e terapeuta TRG. O que significa? Significa que minha base como psicanalista clínica, ela é cristã. Eu acredito que a ciência e a fé, elas andam juntas. Porque Freud dizia, né? A cura vem pelo falar. E na Bíblia diz, a boca fala o que o coração está cheio. E quando você não fala, que você engole os sapos, que infelizmente, na nossa vida hoje atual, das redes sociais, das exigências que nos fazem, a gente cala. E, de alguma forma, isso vai estourar. Como uma fibromialgia, né? Como a gente vai falar a respeito, e outras doenças autoimunes. Então, também me formei em terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo. O que é isso? Eu acredito que nós somos como uma árvore. Uma árvore que suas folhas são a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e outros transtornos mais, que não são doenças, são sintomas. Porque, para mim, doença é tudo aquilo onde você toma uma medicação e você fica curado. Só que numa depressão, numa ansiedade, uma síndrome do pânico, você toma a medicação, quando você para, o que é que acontece? Tudo volta. Tudo volta. Então, onde é que está a doença? A doença está aqui, na raiz do nosso problema, que muitas vezes está na nossa infância, onde a gente não foi ouvida, vista, amada. E isso nos deixou um trauma tremendo, que muitas vezes está no nosso inconsciente e a gente não lembra, mas que o corpo está falando. O corpo lembra, com certeza. E eu só gostaria de fazer um adendo no que você falou. Muitas vezes não. Amiga, eu sei que você sabe, mas você se surpreenderia quando se fala de estatística. A grande maioria, a esmagadora maioria, 97% dos pacientes que eu recebo hoje, eles vêm com trauma de infância. Porque o trauma muitas vezes não está nem como a mãe e o pai trataram, sino como a criança recebeu aquele trato. A criança, ela generaliza, né, tudo.
Então, às vezes você escutou lá na tua infância, você é feia, você é burra, você não vai dar para nada. E aquilo ali ficou no E seu como fica inconsciente. gravado? Fica ativando uma série de estruturas neurocerebrais que tem a ver muito com o seu desempenho no seu dia a dia. Então, muito do que você hoje, você deve à criança que você foi há Sim. vários anos atrás. O TRG, ele é uma terapia de reprocessamento generativo. Ele faz você voltar até a vida intrauterina e acessar coisas que estavam lá guardado para você poder ressignificar. Porque tudo na vida hoje, eu acho que a base é o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. Porque quando você adquire isso, consequentemente você vai gerar consciência. E é como eu falei, e é bíblico, a boca fala o que o coração está cheio. Quando você abre a boca, que você fala, você se escuta. E quando você se escuta, gera consciência. E quando gera consciência, pode haver transformação. Eu acredito que não há outro caminho para a cura, para ressignificar os traumas que você tem e fazer uma nova história. Já estou vendo que a nossa conversa hoje vai ser longa, porque disso eu adoro. Eu adoro, quem me conhece já sabe sobre meus programas, sobre minha forma de atender, de cuidar de minhas pacientes na clínica, é justamente baseado nessa tríade muito importante, corpo, mente e espírito. Então hoje a nossa conversa vai longe. E justamente a promessa desse programa hoje é trazer para você, mulher empreendedora, uma visão diferente do que você pode fazer. Porque não importa se você está dentro de casa, eu tenho certeza que você é empreendedora. Porque só o fato de cuidar de uma casa, só o fato de cuidar de uma família, isso faz você ser uma mulher empreendedora. Então, aquela mulher forte por fora, aquela mulher que cala tudo, que vive cansada por dentro, mas incapaz de reclamar. E quando esse cansaço vira uma prisão, quais são esses sinais silenciosos dessa exaustão emocional que essa mulher pode apresentar na sua visão ou na sua experiência? Bem, são muitos sinais, né? Muitos sinais. Eu posso te dizer, doutor, que eu passei por isso. Por isso que hoje meu propósito de vida é ajudar pessoas, não só mulheres, mas pessoas, homens também. Tenho muito cliente que é do sexo masculino, a ressignificar isso. Porque as consequências são grandes quando a gente cala. E vem a depressão, porque a depressão é o quê? Excesso de pressão, a ansiedade, medo. Então, como eu te falei, a gente generaliza tudo. Se você olhar, você falar com a criança que está passando um cachorrinho ali e dizer assim, olha, aquilo é um cachorrinho, e ele faz au-au. Ela, au-au. No dia seguinte, ela vai ver um cachorro enorme e ela vai dizer, um cachorrinho faz au-au. Ela não tem dimensão, né, Do que do perigo. perigo. Então, Exatamente. isso acontece com a gente. E quando a gente cala, de alguma forma, o corpo vai falar. O corpo sente. Isso é muito importante e quis começar justamente falando de mulheres, porque a esmagadora maioria que eu recebo no consultório, mas e o homem? Porque o homem, estadisticamente falando, ele cala mais por aquele papel de homem forte, por aquele papel de eu não posso. E está tudo bem, porque você precisa cuidar da sua família. Sim. Mas está tudo bem você cuidar de você também. Você precisa cuidar de você. A gente não consegue andar se continua colocando constantemente pedras na nossa mochila. A esmagadora maioria das pacientes que eu recebo são mulheres com dores crônicas, mas a gente está vendo um aumento expressivo desses casos de pacientes com dores crônicas, de pacientes homens com dores crônicas, de pacientes obesas, porque tem uma estatística agora que saiu nova, comparando a obesidade junto com a dor crônica, nesse caso com a fibromialgia especificamente, e pasme, mais de 60% dos pacientes que sofrem de dores crônicas estão acima do peso ou são obesos. E a estadística reversa também, mais de 70% dos pacientes que estão obesos sofrem com dores crônicas. Porque a base neurocientífica é a mesma.
Sim, sim. A base neurocientífica é a mesma. E hoje, não apenas no Brasil, no mundo todo você vê um aumento expressivo de casos de depressão, de casos de ansiedade, de pessoas se suicidando, inclusive, chegando ao máximo grau dessa expressão, justamente por esse sofrimento de calar, justamente por esse sofrimento de eu sou forte, eu preciso ser forte o tempo todo. E não, pedir ajuda é um sinal de fortaleza. Isso. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de fortaleza. Isso. As pessoas estão comendo as emoções, né? Estão comendo as emoções. Eu tenho muitos pacientes que ela tem fibromialgia. E é interessante porque sempre tem um abuso nesse meio. Seja ele físico, sexual, psicológico. Então, foram pessoas que foram caladas. Foram pessoas que não tiveram uma base familiar, muitas vezes, e que isso gerou a mulher que ela é hoje. Hoje, eu faço parte de um projeto, que é o Decola, a gente vai falar a respeito, que a gente dá um apoio muito às mães atípicas. Foi a necessidade que a gente viu. Eu trabalho junto com a Mirelle Figueroa, que é a dona do projeto, e ela fala sobre marketing, pitch de vendas. Só que como você ser uma boa empreendedora, como você ser uma boa mãe, uma boa esposa, se você está com a tua saúde emocional abalada, se você não consegue se enxergar, se você não consegue entender o valor que você tem, se vocês têm crenças limitantes, se você precisa de aprovação, você não consegue ser você. Eu falo muito sobre como Deus é perfeito. Eu sou uma apaixonada por Deus, porque eu vivo pela misericórdia dele. E qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É muito sábio isso. Quando você entende, quando você vira essa chave, que primeiro Deus, segundo você e terceiro o próximo. E quem é o próximo? O próximo é teu pai, a tua mãe, teu filho, teu esposo. Então, se você não se amar, se você não se cuidar, como é que você vai amar o outro? Ou como você vai cuidar do outro? E cuidar do outro. E isso é autoconhecimento. E isso também é autorresponsabilidade. Porque não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a gente. A gente é que tem que se capacitar para entender que o bem maior que nós temos é a nossa vida, que foi a que Deus nos deu. Existe uma estatística, já que você está falando de inteligência emocional e comportamento humano, que é bem interessante. Muito se fala do QI, do coeficiente intelectual. Mas você sabe, eu tenho certeza que você sabe, mas você sabia que apenas 20% das suas decisões elas são tomadas com o coeficiente de inteligência? 80%. E eu te falo mais, eu vou além. 85% das nossas decisões elas são tomadas emocionalmente. Isso. Então, quando você tem de cada 10 decisões, 8 decisões sendo tomadas emocional, se você não se prepara no quesito emoções, se você não modula essas suas emoções, se você não entende que o comportamento humano ele vem do que você coloca na sua cabeça, de como você reage a essas emoções, de que os estímulos eles irão chegar. Tudo bem, eu não consigo parar o estímulo, mas eu consigo ter uma resposta a esse estímulo. E como fazer, como colocar isso em prática quando já você é uma mulher adulta, quando já você é uma mulher dona de casa, esposa, que teve uma infância destruída e você está nessa exaustão mental. Como você consegue colocar isso em prática no dia a dia? Eu sempre digo o seguinte, saber é cognitivo, fazer é emocional. Né? Todo mundo sabe que a gente precisa ir para a academia, fazer exercício. Mas fazer é o que é difícil. Então, é decisão. Eu digo que você tem que, uma palavra que eu acho muito forte, enojar a situação que você está. Dizer um basta. Decidir. Porque você não decidir também é uma decisão.
Estar em cima do muro Está em já é cima uma do muro. decisão. Eu estou lendo um livro que eu estou encantada, que é Passado Resolvido, Futuro Decidido. Márcio Michele. Isso, eu achei fantástico. Márcio Michele. É. Eu vou te recomendar outro no final, só me lembra. Aham. Tríade do Poder, dele também. Você sabia que eu sou mentorado direto do Márcio Michele? Não, Não não. sabia, não? Eu estive na última No versão Imersão? que ele teve aqui. Maravilhoso ele, maravilhoso. Eu Muito sou bom. um dos mentorados direto dele. A gente está na mentoria Eagles. Fantástico. Tenho uma grande amiga também que está na mentoria, doutora Geisiane, ela é maravilhosa. Nós nos conhecemos também em outros eventos de mulheres e, assim, sou apaixonada por ela. Então, isso no livro diz uma coisa que eu fiquei encantada. Como é difícil você dizer sim. Porque quando você diz sim, você diz não a todas as outras coisas. Então, gente, dizer não é libertador. Vitamina N. Você toma vitamina N? Eu aprendi a tomar. Infelizmente, ou felizmente, porque tudo é propósito de Deus, eu demorei muito. Depende. O que você acha que demorar. Sim, eu poderia ter evitado várias coisas, mas eu entendo que foi o meu processo. Eu precisava disso para ser a mulher que eu sou hoje. Exatamente. Para fazer o que eu faço hoje, cumprir o meu propósito. Sabe a borboleta? Sim. Se você adiantar o processo da borboleta e ajudar ela com o caçulo dela, o que acontece? Ela fica bem apertadinha no caçulo dela. Isso. Se você afrouxar o caçulo dela, o que acontece? Quando ela abre asa, será que ela consegue voar? Não, ela aperta. Aquele aperto ali é necessário para ela se para fortalecer. ela se fortalecer. Né? Isso. E, assim, eu tive muitos apertos na minha vida. Né? Eu fiquei viúva muito cedo. Meu esposo faleceu com um tumor cerebral. E eu com 8 meses de gravidez. Mês seguinte, meu filho nasceu. Então, eu entreguei todos os meus recursos, toda a minha vida àquela criança. E ele faleceu faz 8 anos, com 20 anos de idade, um AVC hemorrágico. Então, para mim foi muito difícil, porque foi uma perda imensurável. Mas foi aí onde eu entendi que eu precisava me conhecer e recomeçar, até porque eu tinha outro filho e ele precisava de mim. Então, foi a decisão que eu tomei. E o que eu fiz? Eu comecei a entrar em mentorias. Eu cheguei a fazer também mentoria com Pablo Marçal, Método CIS, com Paulo Vieira. Fiz Poder da Ação. Então, tudo isso, gente, faz parte do processo. É sua construção. Porque Esse é o processo. É decisão, é decisão. Quando eu fiz tudo isso, eu entendi que ninguém perde nada para Deus. Que não era sobre ele, era sobre mim. E que, gente, é muito importante essa decisão. A gratidão. Eu resolvi ser grata pelos 20 anos que eu passei para o meu filho. E isso é que me dá o objetivo de ser e de fazer o que eu faço hoje. Ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Mas a gratidão é fantástica. Você sabia que só o fato de você orar e agradecer, Sim. isso faz você mais inteligente? Sim. Quando você ora, tem alguns circuitos neurais e uma redistribuição de vasos sanguíneos para o lóbulo pré-frontal, o nosso lóbulo inteligente. E quando você ora, está chegando 7 ml de sangue a mais para o lóbulo pré-frontal. Então, isso faz você tomar decisões mais inteligentes, você se sentir muito mais capacitado e muito mais perto do nosso Criador. Então, o fato de você apenas se ajoelhar e pedir, faz com que seu dia já tenha valido a pena. Eu falo isso sempre para minhas pacientes. Eu garanto para vocês que você tem muito mais motivos para orar, para agradecer, que para chorar ou para reclamar. E isso faz parte do nosso dia a dia, porque o número importante de pacientes que eu recebo, eu imagino que você também, com queixas imensas em um ciclo de autossabotagem, com crenças limitantes, com
aquelas crenças de não merecimento, uma mochila carregada de pedras ao longo da vida, culpas. Isso foi a virada de chave. A virada de chave que me fez pegar esse caminho. Porque a medicina tradicional não ensina isso que a gente está falando. Isso. Então, para você cumprir um propósito de vida, você precisa se submeter. Eu sempre falo nas minhas palestras que você tem que tirar as amarras que a vida te impôs. E quais são essas amarras? O poder do perdão. Você tem que aprender a perdoar. Porque perdão é libertador, não para quem você perdoa, mas para você. É a única forma da tua vida fluir. E na minha vida, nesse processo, eu tive que perdoar várias pessoas que eu julguei que me fizeram mal. Mas não tinha nada a ver comigo, era com eles. Então, eu resolvi perdoar. Mas existe um perdão que é muito mais difícil, que vocês que estão escutando esse podcast podem até parar um pouco para pensar sobre como vocês estão se perdoando por coisas que aconteceu, que você fez. Mas se você fez lá no passado, é porque você não tem a informação que você está tendo hoje. Então, se perdoe. Auto-perdão, né? Auto-perdão. Se eu soubesse que meu filho ia vir a óbito com um AVC hemorrágico, com 20 anos de idade, eu tinha feito tudo diferente. Eu tinha dito coisas diferentes, eu tinha dito o quanto eu amava, eu não tinha brigado, eu não tinha, muitas vezes, dado uma lapada. Qual a mãe que nunca deu uma lapadinha no filho? Mas eu entendi que eu fui o melhor que eu pude ser com as informações que eu tinha naquela época. E quando eu entendi isso, perdoar pessoas e me perdoar, eu achava que eu já estava assim, bem na fita. Poxa, eu progredi, meu processo está legal. Foi quando, em oração com Deus, Deus disse audível: e quando é que você vai me perdoar? E eu disse: como assim, Deus? Como assim? Quando é que você vai me perdoar? Eu disse: eu perdoar? O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor é tudo. O Senhor é a razão do meu viver. Como lhe perdoar? Das coisas que você achava que você merecia ter vivido e você não viveu. Pela perda que você teve. Entendi. Então, isso são as amarras que devem sair de dentro do nosso coração, da nossa mente, para poder a gente ter uma vida de abundância, porque é isso que o Senhor protege, promete, né? Uma vida de abundância, não só na área financeira, mas em todas as nossas áreas. Ninguém deveria ir embora desse mundo sem viver seus melhores dias aqui na Terra. Isso. E eu ainda digo mais, doutor. Eu acho que a gente não veio para esse mundo para ser feliz. A gente veio para esse mundo para aprender. E se a gente não aprender, a gente vai viver no mesmo ciclo. Para nós cristãos, a gente sabe que a nossa recompensa não está nesse mundo. Sim, sim. Então, isso é muito importante. Sim. E você que está nos acompanhando, você já está vendo que o papo hoje está bem alto, viu? Eu, sendo você, já compartilhava esse conteúdo aqui, porque eu tenho certeza que pessoas precisam entender esse conteúdo e precisam entender o que a gente está falando aqui. A gente está falando de perdão, está falando de inteligência emocional, está falando de cuidado, está falando de dor crônica, mas de uma forma que eu tenho certeza você não tinha escutado antes. E eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores, a Numides Oficial, Núcleo de Medicina Integrativa da Dor e Envelhecimento Saudável, onde são praticados tratamentos de ponta, onde cuidamos não apenas da dor, sino da pessoa em si, como uma extensão, para prover um envelhecimento saudável, mas para que as pessoas tenham o seu dia de hoje seja o melhor dia da sua vida. E temos também a nossa Plantô Caruaru, um empório de chips naturais, chá, tem muitas coisas, um empório de alimentos naturais que eu recomendo a todos vocês fazer o consumo desses chips, porque realmente estão maravilhosos. E voltando aqui à nossa conversa. Estresse crônico, emoções engolidas, sintomas físicos, tudo isso vira um modo de alerta no organismo e nunca desliga. É como se o alarme do cérebro estivesse sempre ligado.
Você falou agora de perdão, de auto-perdão, que é o caminho que as pessoas deveriam, pelo menos, tentar atravessar os nossos deceitos particulares, sim, sim. justamente. Mas como a gente consegue fazer com que esse estresse crônico, essas emoções engolidas, esses sintomas físicos não sejam os causantes de nossa debacle, que nosso corpo pague a conta no final? Ou seja, corpo, mente e espírito estão relacionados. Como fazer? Qual seria o passo a passo de como fazer para não chegar lá? Bem, eu sempre vou defender a terapia. Eu acho que terapia é vida. É como a gente falou, né? Quando a gente fala, a gente gera consciência. Porque existe hoje no mundo mais pessoas doentes da alma do que do corpo. Concordo plenamente. E isso é muito forte, gente, é muito forte. O corpo é consequência, é como academia. Academia, você vai para academia, às vezes com o intuito de ficar bem na fita, ficar bem o corpo. Gente, o corpo é consequência. Qual é o principal? A saúde. Então, eu não vejo outra forma no seu autoconhecimento e a decisão. Porque é a decisão que faz você levantar todos os dias e ser aquilo que o Senhor preparou para você ser. Quando a gente falou de perdão, eu gosto muito também de frisar a culpa. A culpa. A culpa ela só serve para duas coisas. Ou você ressignificar e fazer uma coisa diferente, ou você se afundar. A escolha é sempre sua. A escolha é sempre nossa. E tirar também outra amarra que eu acho muito importante, que é a mágoa. A mágoa adoece o corpo. Mágoa, ressentimento. Ressentimento. O que significa mágoa? Água significa água parada. O que é que acontece quando uma água está parada? Ela apodrece, a dengue. Então, são essas coisas que a gente tem que tirar, porque não adianta você fazer um tratamento, até médico, né, com medicações, se você não se limpar por dentro. A gente não pode ajudar ninguém se o outro não quiser ser ajudado. Então, é o poder da decisão. Eu falaria que é o poder da decisão. Eu Do comento muito. autoconhecimento. Eu concordo com você, eu comento isso com minhas pacientes, justamente que, doutor, das frases que mais escuto no consultório, na clínica, justamente eu não consigo. Eu falei, não fale mais você não consegue. Porque quando você fala eu não consigo, você está levando para seu cérebro uma informação de que você é incapaz. E ele sempre vai lhe proteger. Coitada. Coitada da minha dona. Ela não consegue dar um passo. Coitada da minha dona. Ela não consegue trabalhar. Coitada da minha dona. Ela tem essa dor crônica que não deixa ela viver. Mas as coisas que você precisa fazer gostando ou não. Adulto faz o que tem que ser feito, criança faz o que quer. Na Bíblia, ele diz o seguinte: se você disser que você não consegue, você não consegue. Se você disser que você consegue, você consegue. Porque a palavra, ela traz bênção ou maldição na sua vida. Então, qual que você escolhe? O que é que você escolhe para a sua vida? Qual papel você escolhe interpretar? Isso tem muito a ver com... Eu vejo que você é uma mulher de muita fé. E isso para mim é muito reconfortante. Eu gosto de pessoas assim. E você atravessou seus desertos na vida. Todos nós temos desertos na vida, mas deserto não é lugar para morar. Deserto é lugar de forja. De passagem. É lugar de passagem. Então, hoje, os pacientes que chegam para seu consultório e para meu consultório, elas chegam com o quê? Com muito medo. Mas qual é o oposto de medo? Coragem. E quando você tem coragem, você faz o quê? Você toma decisões assertivas. O que é a fé? É a certeza daquilo que a gente não vê, mas que E você existe. entende que o medo é a mesma coisa que a fé, só que no padrão negativo? Porque o medo, você não consegue enxergar ele. Mas ele existe, é real. Gente, é etanoia. É mudança de mentalidade. Olha, eu estou fazendo outra mentoria de Patrícia Pimentel. Ela é CEO de Pablo Massal em Israel.
E eu vim no caminho de Gravatá aqui, escutando, que hoje é dia de mentoria. E ela disse, como a gente esconde os nossos frutos. E com medo de ser aceito, da aprovação do outro. Mas, gente, todo mundo precisa de um abraço, de um aperto de mão, de um olhar, de um sorriso. Isso faz totalmente diferente na vida do outro. Eu tive a oportunidade, quarta passada, dia 28, de palestrar no Sebrae. Foi sobre o Janeiro Branco, falando sobre auto-performance na saúde, a mulher empreendedora, falando sobre saúde mental. E lá tinha um senhor, como é um ambiente só para mulheres, só tinha um senhor lá. E a gente achou estranha, deve ter vindo acompanhar a esposa e tal. Ele sentadinho lá. Quando foi no final, muita gente ficou tocada com todo Com o ambiente, com o ambiente, sabe? Foi lindo, foi assim um agir de Deus naquele lugar. E quando eu saí, ele me procurou e ele disse assim, eu estava perdido. Vi isso aqui, entrei, vi um monte de cadeira e sentei. E ele disse assim, eu só estava pensando como é que eu ia sair daqui e me matar. Aí eu olhei para ele, isso ele em pranto de choro, um senhor já. Aí ele disse, eu perdi meu filho num acidente de moto, eu perdi minha esposa. E para mim, minha vida não tem mais sentido. Quando eu vi a senhora falar, eu quero lhe dizer que eu vou recomeçar minha vida. Então, gente, é sobre isso. É sobre propósito. Pode não ter feito diferença para as outras 50, 60 já valeu pessoas, a pena com mas ele. já valeu a pena. Valeu a pena. Então, quantas pessoas precisam de você? Sabe, é muito egoísmo, sabe? Eu demorei também a entender qual era o propósito de Deus na minha vida. Mas entendi também que não demorei. Só chegou no meu tempo. Sim. E feito o caçulo da borboleta, a gente teve que passar uma tempestade bem forte para a gente começar a colocar o joelho no chão. E entender que tudo é graça, tudo é misericórdia. A gente só existe pela misericórdia de Deus. Mas levar essa informação, levar esse meu propósito de vida para outras pessoas é o que me faz acordar todo dia. E, gente, não é questão de religiosidade. Não tem nada a ver. Ninguém está falando aqui sobre placa de igreja, se é católico, se é evangélico. Qual a religião? Não. É o amor de Deus. Quando a gente entende esse amor, gente, a gente quer contagiar, a gente quer ser sal e luz na vida de outras pessoas. Sabe? A gente quer fazer a diferença. Então, não perca, vocês que estão escutando, que vão escutar, não perca a oportunidade de fazer a diferença na vida do outro. E na sua, principalmente. Eu costumo dizer que você deveria ser aquilo que você deseja das outras pessoas. Se você deseja um abraço, dê você o abraço. Sim. Se você quer o ombro amigo, seja você o ombro amigo. Se você quer alguém que lhe escute, escute você. Porque eu tenho certeza que isso vai começar a ecoar diferente na sua cabeça. Sim. E falando de ecoar diferente, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando hoje, elas vão sair daqui muito mais ricas, muito mais entendendo qual é o caminho das pedras que elas devem percorrer. Sim. Pessoas curadas, elas curam. Pessoas feridas, elas ferem. Isso é muito forte. É muito forte, mas a gente, tanto você quanto eu, a gente participa de um projeto, você participa do projeto de cola, e eu dando uma olhada, fazendo a pauta junto com a minha equipe desse podcast, eu percebi que o projeto de cola, do qual você faz parte, tem muito a ver com o projeto Reviva, que é um projeto da nossa autoria. E por que projeto Reviva? Justamente porque ele ensina você a reviver. É um programa de acompanhamento neurocomportamental para mulheres que sofrem de dores crônicas, no caso com fibromialgia. E esse acompanhamento neurocomportamental com ênfase na vitologia, nas virtudes, para a hipertrofia do lóbulo pré-frontal, para você entender o que é que você veio fazer aqui. Fantástico. Então, isso faz muito sentido. Você falava de mãe atípica, falava de mulheres, falava desse senhor que você tocou com sua fala. Eu tenho certeza que você estava lá, Deus lhe colocou lá para falar para esse senhor.
E esse projeto Reviva, esse projeto de cola, tem trazido uma coisa que as pessoas precisam muito, que é esperança. Enxergar um futuro de esperança, não apenas um futuro de medo. Então, como esse projeto de cola tem trazido essa esperança para essas pessoas? Se puder explicar um pouquinho? Foi bem interessante como tudo aconteceu. Como eu te falei, a dona do projeto, Mirelle Figueroa, ela é consultora lá do Sebrae. Sebrae Recife. Sebrae Recife. E ela ensina marketing e pitch de venda para essas mulheres empreendedoras. E tem as mães atípicas, que são, eu posso dizer assim, que é a queridinha, é o berço, né, que a gente trabalha. E eu indo para esse evento, eu tive a oportunidade de uma palavra com elas, e foi assim, foi tremendo. A gente sentiu a dor emocional que elas carregam. Porque não é fácil. Quem cuida do cuidador? Quem cuida? Quem cuida? Eu acho que o cuidador precisa cuidar de outras pessoas, mas precisa cuidar de si também. De si. Mas é difícil, porque Muito. as oportunidades... Às vezes eu fico pensando assim, se eu tivesse tido naquela época, uns anos atrás, esse atendimento, se eu tivesse tido a oportunidade de alguém chegar para mim e falar o que eu falo hoje para elas, teria sido muito mais fácil. Então, quem cuida do cuidador é um projeto meu que me encanta muito. Eu tenho certeza que vai vingar e vai trazer muitas coisas boas. E eu não sei se esse projeto pode vir para aqui, para Caruaru, mas eu já estou me autoconvidando para esse projeto. Eu quero fazer parte desse projeto, porque a gente precisa levar o que nós carregamos para as pessoas. Sim. O que nós carregamos não precisa morrer em nós. Não tem como morrer em nós. A gente precisa ajudar outras pessoas. E é justamente isso que o Reviva faz. É transferência não apenas de conhecimento, sino de uma experiência de vida. De eu consegui, você também consegue. De eu te enxergo, eu estou aqui. Eu te escuto. Chega para cá. Porque é muito gostoso quando você está com sua mochila carregada de pedras, que alguém chegue e ajude você a tirar essas pedras, a diminuir o peso. Mas e quando sua mochila está leve, quão gostoso é você ajudar outras pessoas também? Gente, eu digo o seguinte, você consegue ressignificar a sua vida, os seus traumas. Você consegue. Só basta querer. É só entender que tudo que aconteceu na tua vida é para te levar a um nível maior. Aí, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que foi abusada sexualmente. Aí diz assim, não, mas você não imagina a minha dor. O meu trauma, eu era só uma criança. Sim, você era só uma criança. Eu não estou desfazendo da tua dor é legítima. Mas você está aqui hoje. Hoje você é uma mulher feita. Hoje você constitui uma família. Hoje você tem filhos maravilhosos. Então, o teu passado não pode definir o que você é hoje. E como faz sentido, pegando esse gancho, quando você entende que não foi minha culpa? Não foi minha culpa. Porque não foi culpa dela. Eu posso te confessar uma coisa aqui em confiança e para vocês também? Eu vou abrir eu vou conversar com você agora coisa que apenas minha esposa conhece. O que me fez eu procurar fazer neurociência, autoconhecimento, foi um incidente que aconteceu com meu filho menor, certo? Mas quando eu entrei nesse mundo de autoconhecimento, de comportamento humano, que fui a fazer neurociência justamente para entender o que acontece no cérebro da minha paciente, o que me levou nesse segundo de grau a eu me interessar e a mudar minha visão e meu comportamento e meu enfrentamento ou tratamento para essas pacientes foi justamente o número tão alto de pacientes com fibromialgia que foram abusadas na infância. Isso. E é uma estadística oculta, é uma estadística que ninguém fala dela. Sim. Tem essa estadística de quantas milhões de mulheres no Brasil sofrem de fibromialgia, mas essa estadística de quantas milhões de mulheres que sofrem de dores crônicas no Brasil
sofreram abuso sexual na infância, essa estatística não existe. A gente está compilando essas estatísticas justamente para fazer um trabalho e trazer isso à luz. Isso. Trazer consciência sobre isso. Mas, como você falou, você precisa soltar as amarras, precisa se desprender dessas correntes, porque não era você. Primeiro, você não tinha, não foi sua culpa, você não tinha nada que fazer. Isso fala mais Do outro. FDP que cometeu o abuso e não de você. Uma pessoa que abusa, normalmente foi abusada também. Também, quando você entende isso, você começa a entender que lá atrás, seus pais, eles deram para você o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Isso. Então, você começa a tirar esse peso e começa a enxergar o outro de uma maneira diferente. Começa a enxergar o outro não com lástima, mas sim entendendo que somos humanos e a gente é pecador e a gente tem falhas e está tudo bem. Tudo bem. E não tem outro caminho, a não ser o perdão, a liberação da culpa, da mágoa. Não tem outro caminho. Porque não é para o outro, é para você, é libertador. Exatamente. Quando eu conseguir tirar essas amarras da minha vida, é como se o véu tivesse caído sobre meus olhos. O peso que você tira das coxas, você fica Gente, tão leve que... vocês não têm noção. Eu seria a pessoa mais improvável de estar aqui agora. Na frente de um doutor maravilhoso desse, por mais médicos como o senhor. Porque realmente faz toda a diferença. Entendeu? Essa parte de humanização. Ó, antes de fazer a formação de psicanalista, terapeuta, eu sou bacharel em serviço social. Deus é tão perfeito, tão sábio, tão maravilhoso, que ele me colocou na área de hospital. Então, qual era o meu trabalho? Era dentro de uma UTI, fazendo acolhimento e captação de órgãos. Então, eu passei um bom tempo da minha vida fazendo captação de órgãos e acolhendo os familiares. Então, assim, gente, tudo é propósito de Deus. Até uma coisa que você, para a sua vida, foi o fim. Nunca é o fim, é só o começo. Depende de você. Só depende de você. Depende de você. A escolha é sempre nossa. Depende de você. A escolha é sempre nossa. Gente, que eu poderia estar aqui 3 horas falando com essa mulher maravilhosa. 3 horas. Mas que bom. E você que está nos assistindo, não deixe. Não deixe. Essa informação não pode ficar para você. Compartilhe à vontade, envia para seus amigos, porque eu tenho certeza que o que estamos tratando aqui vai fazer muito sentido para a vida de alguém. Lembra esse senhor que entrou na palestra da Elda? Vocês podem ser aquela alma que leva esperança para outros tantos senhores como esse. E para você, meu amigo, eu nem lhe conheço, mas eu lhe mando um abraço aqui desde o fundo do meu coração, porque eu tenho certeza que aquilo que aconteceu com você não é o fim da sua vida, é o começo de uma grande história. Amiga, a gente tem vários momentos fixos aqui no nosso podcast e esses momentos eles trazem reflexão, mas é o momento em que eu conheço um pouquinho mais meu convidado. Sim. Eu conheço um pouquinho mais e meu público e o seu público conhece um pouquinho do Dr. Osmeio e eu conheço um pouquinho do meu convidado. Hoje a gente vai falar do nosso momento transformador. E o que é o momento transformador? O momento transformador nada mais é que ou um caso, ou uma história, ou uma vivência, pode ser sua ou de algum paciente seu, que você consiga traduzir para nós ou contar para nós por quê. Todo momento transformador teve uma virada de chave. Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco o seu momento transformador, qual foi a virada de chave e qual foi a crença que você teve que abandonar para que esse momento transformador pudesse transformar você. Bem, eu poderia citar vários. Inicialmente, eu citei até o meu próprio, quando eu tive as minhas perdas, né? Quando eu vi a importância do autoconhecimento e da minha autorresponsabilidade para gerar consciência. Mas eu tenho experimentado no consultório e também online, eu atendo online, casos de pessoas que realmente querem desistir da vida. E quando eu pergunto o primeiro mandamento da lei de Deus, eles não sabem nem quem é. Então, eu vejo muito afastamento do Pai. Isso também gera desesperança. E é isso que eu tento colocar nas minhas sessões. Repetindo, não como religiosidade, mas como amor.
amor de Deus para a nossa vida, que Ele sempre vai querer o melhor para a gente. E quando essas fichas caem, a mudança acontece. A vontade de recomeçar, a vontade de ajudar outras pessoas a fazer a diferença, não só fora, mas dentro de casa. Tá? Eu tenho um caso, um exemplo, uma mãe me procurou para eu atender a filha dela. E ela pediu por tudo no mundo. Eu disse, não, tudo bem, eu vou atender. E a menina se negou a atender, a ser atendida por mim. Aí ela veio falar comigo, constrangida. Aí eu disse, deixa eu te dizer uma coisa. É porque não é para ela, não, é para você. É para você. Eu vou te atender. Ela disse, eu? Sim. Então, quando a gente começou a conversar, era tanto trauma, foi tanto abuso. Ela só estava passando tudo isso para a filha, que estava gerando uma rebeldia, era uma pré-adolescente, que já é desafiador, né, a fase. E quando ela começou a mudar, consequentemente, a filha também começou a mudar. Porque, gente, ninguém muda ninguém. A não ser que alguém queira mudar. É, mas a gente muda, no caso desse, que foi da família, quando a gente muda, quando a gente impõe limites, quando a gente... Porque as pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Então, tudo mudou. E hoje ela faz uma prova social, ela manda um vídeo para mim dizendo assim, Euda, como fez diferença na minha vida? Não era minha filha, era eu. Eram as minhas dores que estavam sangrando na vida dela. E qual foi a chave que virou? Qual foi a crença que precisou ser quebrada para você conseguir? Pode ser sua, pode ser da sua paciente. Merecimento. Crença de merecimento. Ela tem uma crença de não merecimento ou você tem uma crença de não merecimento? As duas. As duas? Ela tinha uma crença de não merecimento por tudo que ela passou na vida dela. Eu também tinha uma crença de não merecimento porque por todas as perdas que eu tive. Porque na minha mente eu pensava, poxa, se aconteceu tudo isso comigo, então por que eu mereço? É castigo. Porque foi isso que a gente aprendeu na nossa infância. Exatamente. Mas quando eu entendi que eu tenho um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus que me ama, um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, gente, Ele só quer o melhor para a gente, para mim, para você, para todos nós. Então, foi onde virou a chave da minha vida. Que bom saber isso. Meu momento transformador são tantos. A gente aprende todos os dias. Mas já que você falou de presença de Deus, eu vou pegar também. Meu momento transformador, um deles aconteceu a semana retrasada. Acompanho uma paciente no SUS que ela chegou para mim bem debilitada, só que ela chegou bem armada. Eu entendi que aquele momento, o que ela estava passando e em vez de provocar um enfrentamento, eu me desarmei, tratei ela com carinho, falei, calma, relaxa, me conta aqui. Ela baixou, ela se desarmou, ela conseguiu trazer para mim o que estava acontecendo. Ali eu dei algumas orientações para ela da doença, mas todas as orientações do resto foram justamente de procurar Deus, procurar o Pai. Eu mandei ela a um lugar específico que a gente tem acompanhado e que tem trazido muitas coisas boas para nós, para minha família, para os amigos. E ela mandou logo um depoimento. Muito obrigado. Muito obrigado pelo que você fez, porque isso significou tudo na minha vida. E eu sei, talvez você, colega que está me assistindo, talvez seja difícil de acreditar. Existe um valor dentro da medicina chamado INR, que mide a questão da coagulação sanguínea. Essa paciente estava, para mim, ela chegou na quinta-feira com INR de 8. Ela foi na segunda-feira fazer o que eu pedi, ela voltou para casa na segunda-feira e fez um exame na quarta-feira seguinte. O INR dela
de 8 estava em 2. Eu não peço para que ninguém acredite no que eu estou falando. Eu acredito e isso é suficiente. Ela acreditou e é suficiente. O agir de Deus na nossa vida, ele chega quando menos você espera. Ele coloca pessoas na nossa vida quando menos você espera. Apenas a gente precisa estar atento, ouvinte e vigilante. E para deixar ele agir, para que essa graça chegue para todos nós. Então, meu momento transformador bate muito com o seu. E eu tenho tido momentos transformadores todos os dias. Porque eu entendi que você vem batendo na tecla desde que a gente sentou para conversar. Qual é o meu propósito de vida? Sim. E propósito de vida você apenas se submete. Você acata. Você decide obedecer e pronto, está tudo bem. E isso tem trazido muitas coisas boas para mim, para minha família. E tenho certeza que para um grande número de pessoas. Doutor, eu digo o seguinte, o como é problema dele, de Deus. Só basta você querer. Ah, mas eu não consigo. Você quer? O como é problema Então dele. Faça o seu Entendeu? melhor. Faça. Se apresente e faça o seu melhor. Faça o como deixe com ele. Como deixe com ele, que ele faz. Faça, se apresente e dê E o seu assim, melhor. Outra coisa que vale a pena ressaltar é todo dia. É todo dia, a decisão é todo dia. É como os alcoólatras anônimos, que dizem assim, só por hoje. Só por hoje não. Por hoje eu não vou pecar, por hoje eu não vou reclamar, por hoje eu não vou dizer que essas dores estão me limitando, só por hoje. SPN. Só por hoje, só por hoje. É isso que faz a mudança na nossa mente, a etanoia. É isso que faz, é só por hoje. Que a própria ansiedade, ela te faz querer ver e enxergar o mundo 100 dias lá na frente. Sim, o medo, né? Então, eu sempre falo, inclusive, em tom de brincadeira, mas quantos dias, 4 de fevereiro de 2026, você vai viver na sua vida? Quantos dias, 5, 10? Uma única vez. Você vai ver o dia de hoje uma única vez. Então, aprenda a dar valor ao dia de hoje. Aprenda a cuidar de você e dos outros o dia de hoje. Amanhã será outro dia. Amanhã Deus lhe dará força. Amanhã é outra história. Viva a sua história de hoje. O presente. Viva a sua história de hoje. E viva Tanto 100%. é que se chama presente, né? Viva é presente 100%. de Deus. Exatamente. Viva 100% presente. Amiga, já estamos caminhando para o final, porque realmente eu falei, eu gostaria de ficar com vocês aqui 3 horas conversando, mas já estamos caminhando para o final, para o encerramento. E a gente tem um ritual. A gente tem um ritual aqui no Transformador Podcast. Imagine que eu consegui o número de todas as mulheres e todos os homens que sofrem de dores crônicas, de todas as mulheres e homens que sofrem de obesidade, que estão sofrendo, que estão dentro desse ciclo de autossabotagem. Minha equipe maravilhosa conseguiu o número de todos eles. E a gente tem a oportunidade agora de mandar uma mensagem para essas pessoas. Você, Elda, vai mandar uma mensagem para todas essas pessoas do mundo, como fala meu filho, do mundo mundial. Você vai mandar essa mensagem para essas pessoas. O que você falaria para elas? Um conselho curto, ou uma frase, ou um parágrafo, ou uma carta, o que você quiser. Sinta-se à vontade. As suas palavras vão chegar agora, através da nossa equipe maravilhosa, para todas essas pessoas. O que eu diria? Ressignifique sua vida. Ressignificar é possível. Procure ajuda. É muito importante. Quando a gente não consegue, a gente precisa de ajuda. Então, ter humildade suficiente para dizer eu preciso e procurar a pessoa certa. Não todo mundo, não é o vizinho que não tem o conhecimento da tua dor. É como eu digo o seguinte, você tem 500 mil reais no bolso. Aí você quer investir. Você vai perguntar para uma pessoa que faliu qual o conselho que ele vai te dar. Então, procure pessoas que estão no caminho que você quer estar. Pessoas que têm essa vivência já, que têm autoridade para falar. Não para qualquer um. Não para qualquer um. As pessoas, elas perdem tempo na vida falando com pessoas que não vai fazer diferença na vida dela. Procurar o profissional certo, a pessoa eu certa. digo sempre o seguinte, se alguém
não pode te ajudar, ela não precisa saber do teu problema. Se ela Intimidade para poucos também. É Intimidade isso. para pouco, porque quando você dá intimidade a alguém, você está abrindo as portas do mais prezado que você tem, que Isso. são seus sentimentos e suas emoções. Então, intimidade para pouco. Então, a frase de você seria ressignifique. Ressignifique. Muito bem, essa foi a frase de nossa Elda. E onde encontrar você? Me dê aí consultório, telefone, redes sociais e como podem chegar até esse projeto que você tem, como meu público pode encontrar você. Pronto. Minhas redes sociais. Meu Instagram é Euda Psicanalista. Tá? Eu atendo presencial na cidade de Gravatá, na Galeria 101, e online. Lá no meu Instagram tem todos os meus contatos, como me achar. O Decola, como eu falei, é Decola Empreendedor. Deixa eu só filar aqui que eu estava em dúvida do Instagram. É Decola Empreendedor 83, tem esse númerozinho. Ele já existe há 3 anos, certo? Ele realmente faz a diferença de muitas mulheres e está aberto para quem quiser entrar. O projeto, ele leva mães empreendedoras a feirinhas, organiza tanto no Sebrae como em algumas outras instituições. É a maneira de mostrar o trabalho delas, porque, como você sabe, uma mãe atípica, que ela ganha o benefício da criança, ela não pode ter um CNPJ, ela não pode ter um MEI. Então, isso dificulta ela a entrar em algumas feirinhas. A FENEARTE mesmo, você tem que ter um MEI ou um CNPJ. Mas se ela tiver, ela perde o benefício do filho. Então, é a maneira que o Decola Empreendedor tem de ajudar essas mães. Fazendo feirinhas, dando conhecimento, palestras, ensinando o pitch de venda, como elas se apresentar, até como elas se comportarem, como se vestirem. E agora, com a saúde mental, né? A gente falando sobre saúde emocional, a importância de se tratar. E isso faz total diferença. Eu tenho certeza disso. E que maravilha. E como eu falei, eu já estou me autoconvidando. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer estar com a gente. Vai fazer o maior sucesso, não vai, gente? Esse médico que tem essa visão maravilhosa que vem do céu, olhando o ser humano como ele é realmente. Não só como um corpo, mas como mente, como alma. Isso é muito importante. Eu que agradeço e agradeço você pela sua presença aqui, por esse papo maravilhoso. Eu que agradeço. O tempo voou, a gente está falando há quase 1 hora já. E tenho certeza que a gente fará grandes coisas juntos. Eu queria agradecer a sua presença e queria agradecer a presença de você também, que está nos escutando aqui, que está nos assistindo. Compartilhe essa live maravilhosa, compartilhe esse podcast maravilhoso com quem você... eu tenho certeza que tudo que a gente falou faz sentido para você e faz sentido para alguém que você conhece. Esse foi o Transformador Podcast de hoje. Eu desejo a vocês uma semana de paz, muito amor e que Deus abençoe todos vocês. Até.